Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dê um joinha no YouTube para nós crescer esse canal aí que está começando agora. E nós vamos falar do mestre de novo, a respeito do cego de Jericó. O cego de Jericó é um versículo conhecido de todos. Mateus capítulo 18, versículo 35. É o versículo que eu vou ler hoje sobre o cego Bartimeu, né? Porque outrora nós éramos cegos, éramos mudos, éramos surdos. Agora nós podemos ouvir Deus falar, ver o poder de Deus e também falar do amor de Cristo, não é verdade? Lucas 18:35 diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Veja bem o clamor de Bartimeu: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreendeu para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar melhor aqui para vocês. Senão fica muito perto, não é? Aí tem que dar uma ajeitada. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Verso 42. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Estávamos lendo aqui em Lucas 18:35. É um versículo muito conhecido da igreja que fala a respeito de um homem chamado Bartimeu. Era um dos cegos na Bíblia mais citados pelos pregadores, por pessoas que conhecem muito bem as Escrituras Sagradas. E Bartimeu era um exemplo de fé. Ele nos mostra claramente, né, a sua persistência, né, não ouvir a multidão. E ao decorrer da leitura da Bíblia, nós observamos aqui que Bartimeu, ele podia não ver com seus próprios olhos, mas ele podia ouvir um movimento. Então perguntou quem é que estava passando, né? Com certeza tinha alguém anunciando, falando que Jesus estava curando outros cegos, outros mudos, o gadareno talvez, né? Alguém anunciou, alguém falou, o movimento aconteceu, o povo se alegrava, né? E ele ouvia, né, o movimento das pessoas passando por Jericó, o povo falando que Jesus, o homem chamado Jesus, veio e curou, começou a operar maravilhas, começou a expulsar demônios, começou a ressuscitar mortos, começou a transformar água em vinho em outra cidade, começou um milagre. E de repente Bartimeu, ele começou a ouvir e começou a perguntar se Jesus estava passando, né? Jesus estava passando para aquele lugar, o que estava acontecendo, e responder que realmente Jesus estava passando no meio de Jericó. Então aí entra a fé de Bartimeu, quando ele começou a orar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele deve ter assistido por mais ou menos meia hora, talvez, não sei quantos minutos, né? A Bíblia não registra esse fato. Só fala que Jesus, que o Bartimeu estava clamando, estava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E conforme ele estava clamando, a multidão que estava em volta dele começou a dizer para ele calar a boca, né? Para calar a sua voz, para tentar interromper, porque insistindo tanto e o mestre não ouvir, né? E ninguém sabe quanto tempo se passou até entre o clamor e Bartimeu, e a multidão começou a querer interromper, né? A multidão querendo interromper mesmo. Há momentos na nossa vida que nós oramos, estamos clamando, estamos orando, e alguém, uma multidão na nossa vida quer nos parar, quer nos destruir com palavras, por uma situação ou qualquer outra coisa, né? De repente a multidão estava querendo calar a boca de Bartimeu. Às vezes você tem um chamado, você é escolhido por Deus para fazer alguma obra, e de repente aparece alguém que queira te parar o teu ministério, querer te deter, querer te interromper, querendo te afligir com palavras negativas. Acontece na vida do cristão. Mas só que o exemplo de Bartimeu foi muito grande, porque eu admiro a fé de Bartimeu. Ele estava na insistência e o povo mandando ele calar a boca. Então quer dizer, ao invés de ele ouvir o povo falar para ele se calar,
Ele clamou ainda mais, não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu quero ver o resultado, eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Eu quero poder contar esse testemunho dizendo que Jesus me curou, que Jesus abriu os meus olhos e eu posso ver a glória de Deus. Quem sabe ele usou essa fé. Então ele insistia, e conforme ele foi insistindo, houve um momento que Jesus parou, e quando Jesus parou, ele começou a perguntar para o cego Bartimeu, dizendo: o que queres que eu te faça? Então Bartimeu respondeu para Cristo: Senhor, que eu veja. E ele começou a responder: então veja, porque a tua fé, a tua insistência, a tua persistência perante a multidão, né? A tua insistência naquilo que você tanto quer, tanto está esperando. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, eu não sei há quantos minutos você está orando, ou quantos anos você está, talvez décadas, séculos. Mas Jesus, ele pergunta, dizendo para você o seguinte: o que queres que eu te faça? E então Bartimeu disse: que eu veja. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Essa é a mensagem que eu dou para os irmãos, a mensagem que Deus tem para a tua vida. A tua fé vai te salvar, a tua fé é quem vai fazer a diferença. O crente sem fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O crente sem fé, ele não sai do zero, ele não sai do mesmo lugar, ele fica andando em ciclos. Mas o crente que tem fé em Deus, o crente que é insistente, ele vence esta peleja. A fé de Bartimeu era uma fé maravilhosa. Quem é que tem fé o suficiente para enfrentar multidões, para enfrentar pessoas dizendo, não acreditando mais no ministério seu, não mais acredita no teu chamado? Não importa se o homem diz que você não é nada, que você não vale um centavo, você vale muito mais do que o mundo inteiro em ouro ou prata, você vale muito mais do que os animais da terra. Você é um ser que Deus criou, uma primazia, a sua obra é primazia. Deus não te fez como qualquer outra criatura. Deus te fez um ser humano para adorar Ele, para exaltar a Ele. Deus, Ele criou para usar nossa fé. Nós precisamos usar a fé para que Ele possa operar milagre na nossa vida. Se nós estamos pedindo por tanto tempo ou por quantos anos, não importa, a tua fé vai te salvar desta situação. E eu vou concluir a mensagem dizendo para vocês inscritos que estão aí o seguinte: a tua fé, ela é uma fé que só Deus sabe o tamanho da sua fé. Porque Jesus disse para os seus discípulos que pouca é a fé? Porque Pedro, né, ele andou sobre as águas pelo poder da fé, né? O apóstolo Paulo, ele foi salvo não é por causa apenas da fé dele, porque ele foi estudado por Gamaliel. Ele era como se fosse hoje um oficial de justiça, uma pessoa importante, uma pessoa que conhecia da lei de Moisés e da lei dos profetas, porque Gamaliel era um professor muito bem sucedido na história de Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era perseguidor de crente. O crente com certeza estava orando pela salvação de Saulo. Alguém tinha fé que Jesus ia salvar, mas a grande maioria tinha medo, porque Saulo tinha um histórico, uma má fama perante aquele povo, né? Que ele era um forte, maior perseguidor da história de Jerusalém. Então ele ia para Jerusalém perseguir o povo de Deus, querendo parar a obra de Deus. Aí entra a multidão, às vezes a multidão chega e manda você calar sua boca, manda você calar sua voz, manda você parar de louvar, manda você parar de orar, manda você parar de tudo. A multidão pode ser o adversário, pode ser inúmeros sentidos, né? A multidão é uma ampla interpretação, porque a multidão é um impedimento, mas Deus é maior do que a multidão. Por que Bartimeu usou a fé? Não olhou para a multidão, porque sabia que Jesus era maior do que os homens. O homem pode chegar para você e dizer: não tem jeito para você, que você nunca vai sair daquela situação. Mas Deus, ele diz que tem jeito, e esta é a palavra que eu dou para os irmãos. E concluindo sobre o Saulo, antes de terminar, Saulo era um perseguidor, como eu já disse alguns minutos atrás. Alguém deve estar orando, né? Alguém deve estar buscando a Deus, mas a grande maioria com certeza estava com medo de querer parar a obra por causa de Saulo. Mas Saulo na prisão, né? Depois de crente, a igreja estava orando por Saulo, né? Mas antes de se converter, o que aconteceu? Enquanto Saulo perseguia no caminho de Damasco, né?
De repente, este homem foi encontrar com Jesus pela primeira vez da sua vida, né? Não sabendo quem ele era. E de repente, Saulo ele começou a dizer: quem é, Senhor? Porque Jesus se apresentou, ele caiu por terra, né? De repente, né? Há pregador que fala: Saulo caiu do cavalo. Saulo não caiu do cavalo. A Bíblia não fala que Saulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala que Saulo andou de carro, porque não existia carros, não existia ônibus, não existia bicicleta, né? A Bíblia não fala detalhadamente se era a pé, se era de cavalo, se era de burro, de jumentos, né? Não sei. A Bíblia não descreve o que está escrito, né? Não está escrito que Saulo andou a cavalo. Saulo caiu por terra, né? Jesus apareceu e caiu por terra. O homem grande que teve caiu por terra. E depois que o homem grande caiu por terra, com certeza alguém teve fé o suficiente. Mas quem é que estava pregando para o Saulo? A Bíblia não fala quem pregava para Saulo. E de repente este homem, quando encontrou com Jesus, falou: quem é? Eu sou o Senhor, aquele que persegue. E os olhos caíram e começaram a cobrir os olhos, né? Os escamas cobriram os olhos de Saulo. Saulo de repente foi até Ananias, né? Vai até Ananias, homem de Deus, porque você é um homem escolhido para pregar as boas novas aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Rei não é qualquer um que prega para rei. Não é qualquer pessoa que vai pregar para rei. Para pregar para rei tem que ter o quê? Tem que ter o conhecimento, né? Conhecimento para pregar para rei, né? E o Saulo foi salvo graças a quem? Ao próprio Jesus, né? Ananias estava com medo, de repente se encontrou com Saulo cego, caído, andando atrás dele. Quem sabe assim, ó, fazendo esse gesto aqui, ó, na escuridão total, não enxergava. E foi até a casa de Ananias. E Ananias orou por Saulo, né? E Deus revelou a sua chamada a Ananias, a chamada de Saulo a Ananias. E Ananias teve que orar por Saulo, mesmo com um pouco de medo, com um pouco de temor, a má fama de Saulo. E Saulo se transformou em Paulo, e Paulo se tornou um pregador do Evangelho. E é por isso que nós temos que orar, porque tem muitos perseguidores. Mas a igreja do Senhor, ela tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é maior do que os perseguidores, ele é maior do que a multidão, ele é maior do que as adversidades. Que Deus abençoe, deixe aí o seu famoso like aí, compartilhe com seus amigos aí a mensagem, vamos divulgar a palavra de Deus e vamos fazer a diferença no meio digital, porque hoje com tanta tecnologia, graças a Deus, estamos aí, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E depois vai ter alguns vídeos novos aí e que nós possamos aprender uns com os outros, né? Nós estamos improvisando aqui, na verdade, né? Vamos melhorar cada dia mais. Que Deus abençoe a todos e que você possa continuar sendo edificado através das mensagens de Deus na nossa vida.